E, pessoal, a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, nesse fim de semana, levantou muitas dúvidas sobre esse tal câncer de cárdia, né? Porque ele era um homem jovem, fazia exercícios, e esse câncer acomete a região na transição entre o estômago e o esôfago. E para falar sobre prevenção e tratamento, a gente vai conversar hoje com a médica oncologista Sabina Leixo. Boa tarde, doutora Sabina, prazer em tê-la conosco. Boa tarde, bom estar aqui com vocês. Boa tarde, doutora Sabrina. Eu já queria começar essa conversa, doutora, saber o que é esse câncer de cárdia e onde que está localizado no nosso corpo? Bom, o câncer de cárdio é um câncer de estômago, né? O nosso estômago tem algumas regiões, né? Corpo, âmago, caudo, e tem a região da cárdia, que, como já foi falado, é a parte bem da transição entre o esôfago e o início do estômago, é a região da cárdia, que podemos ter tumores crescendo nessa região. Agora, é uma doença que acomete mais homens ou mulheres, ou é tudo igual? Faixa etária também, tem alguma aí que tem mais esses casos? Bom, o câncer de estômago é um câncer muito silencioso. Infelizmente, é um câncer que não tem assim, uma preferência pelo sexo masculino ou feminino. A gente sabe que tem fatores relacionados à raça, ele é extremamente frequente nos povos asiáticos, na região da Ásia, mas cada vez mais ele tem aumentado na região ocidental, né, nos países, e um câncer que ele não tem exame preventivo, né? Quando a gente fala em prevenção do câncer, a gente sempre fica querendo algum exame que consiga fazer o diagnóstico na fase mais inicial e com isso a gente conseguir umas taxas de curas mais elevadas. Então, para o câncer de estômago, de cárdia, não existe um exame que a gente indique assim, que possa fazer o diagnóstico na fase inicial. A gente tem que ficar alerta a sintomas e fazer exames assim que a gente tiver algum sintoma e não negligenciar, deixar para depois para ver o que está acontecendo. Perfeito. Agora, como é feito o diagnóstico desse câncer? A senhora falou que não é um câncer muito fácil de descobrir, né? Mas, a partir do momento que a gente tem esses sintomas, que a senhora vai falar daqui a pouquinho, quais são como é feito esse diagnóstico? Como se encontra ele? Bom, primeiro, assim, antes da gente fazer o diagnóstico, eu só vou alertar que existem os fatores de risco, né? Tem Sim. pessoas que têm fatores que aumentam a chance dele ter um câncer de estômago. Então, a gente tem o tabaco, o uso de álcool, a obesidade, pessoas que comem muitos alimentos crus, né? Por isso que se acredita que o povo asiático tem uma quantidade mais elevada de câncer de estômago, ou alimentos que sejam mal conservados. Então, nos lugares onde a gente tem dificuldade de refrigeração de alimentos, também a gente pode ter uma incidência mais elevada do câncer de estômago. E ele também tem uma relação familiar. Então, se você tem história na família de pessoas que já tiveram câncer de estômago, também você tem um risco mais elevado do que a população em geral. Então, existe sim alguns fatores de risco que a gente tem que saber se a gente está incluído nessa população de fator de risco e ficar atento aos sintomas. Aí os sintomas, como você me perguntou, eles são sintomas que a gente fala digestivos, assim, de azia, queimação de estômago, dificuldade de fazer a digestão, parecer que o alimento está parado, né, que a gente fala no termo médico é empachamento, né, o medicamento, o alimento parece que ele não faz a digestão, perda de peso, dor, são sinais de que as coisas não estão indo bem. E aí, o exame que vai fazer o diagnóstico vai ser a endoscopia digestiva alta. Só tem como saber por esse exame, doutora? Ou tem algum outro modo, assim, que o paciente chega e o médico já fica também atento, ou até o próprio paciente já vai atento? Bom, e, na verdade, se trata de descobrir na fase mais inicial, os sintomas ainda são leves, seria pela endoscopia digestiva alta. A gente consegue fazer o diagnóstico, infelizmente, a gente faz muito frequentemente, através de uma tomografia de abdômen ou ultrassom, quando a pessoa faz o exame e tem uma massa na região abdominal já bem volumosa. Então, para a gente fazer o diagnóstico de câncer de estômago numa fase inicial, quando a pessoa tem poucos sintomas ainda, seria para endoscopia digestiva alta.
caso até do Bruno Covas, ele não tinha sintomas, né, de nada desse câncer. Ele foi tratar uma outra coisa, uma trombose, se uma não me engano. erisipela, né? Ele foi tratar uma outra coisa, aí durante os exames descobriu, ele não sentiu nada. Também acontece disso, de esse problema na perna pode ter sido causado também por esse câncer? Exato. Na verdade, assim, a trombose que ele teve na perna, ele é um sintoma que a gente fala paraneoplásico. Quando a gente tem câncer, a gente tem vários distúrbios acontecendo ao mesmo tempo no nosso organismo. Então, a pessoa que está com câncer, ela tem maior risco de fazer com que a trombose... O que é a trombose? É o sangue que fica endurecido no vaso por causa do câncer, que, como o povo fala, o sangue fica mais grosso, vamos dizer. Então, é um sintoma paraneoplásico. Então, quando a pessoa faz uma trombose na perna e ela não tem nada que a gente desconfiasse que pudesse aumentar esse risco, nós médicos já pensamos em que tem que ser investigado algum tumor que esteja oculto naquele momento, tá? Então, a trombose foi um sinal de alerta para os médicos que o paciente é jovem, não teria por que ele fazer uma trombose na perna, exceto se tivesse acontecendo alguma coisa no organismo dele que ele não estava ciente. E aí foi feito um rastreio, que a gente fala, faz vários exames, para ver se descobre alguma coisa. Então, às vezes, a gente descobre um câncer na pessoa através de um sintoma paraneoplásico, de algum sintoma que acompanha o quadro do câncer, né? Isso, qualquer tipo de câncer aumenta o risco de trombose. E o dele era de estômago, quando eles fizeram o exame e viram. E às vezes acontece que a pessoa acha assim, negligencia o sintoma. Então, eu não conheço bem a fundo o caso dele, mas às vezes ele tinha uma dispepsia, tomava omeprazol e achava que aquilo era refluxo, que é um fator de risco, né, também. Que nem pessoas que têm Helicobacter pylori, que é uma bactéria no estômago, que também é fator de risco. Às vezes as pessoas vão tomando remedinho caseiro, vão na farmácia e compram, e é isso que eu estava comentando, não negligenciar os sintomas. Porque o câncer de estômago, usualmente, a gente, quando vai revisitar o quadro com o paciente, ele realmente, eu tinha uma azia de vez em quando, eu achava que não era nada, eu tomava omeprazol, então eu não conheço como era o quadro dele, mas é muito comum, depois que a gente faz o diagnóstico, a gente vai fazer uma retrospectiva e ver que ele já tinha um sintoma leve, só que ele não tinha valorizado. E agora ele teve também, porque chama a atenção que ele era um paciente jovem, tinha toda aí uma estrutura cuidando dele, descobriu teoricamente no início, né, esse câncer, a gente não tem essa informação, mas possivelmente, e ele teve metástase também, né, logo nesse início, e foi a metástase, pelo visto, que matou ele, né, doutora? Pelo que a gente viu pela mídia, assim, nós da oncologia, já sabíamos que era um quadro extremamente grave, porque ele já tinha metástase que a gente fala linfonodal. Então, a doença dele, ao diagnóstico, já não estava confinada mais ao estômago. Então, nesses casos, a gente já sabe que é um quadro mais avançado do que a gente gostaria quando faz a apresentação inicial do quadro. E aí, infelizmente, né, foi surgindo metástases em locais mais distantes ainda do estômago. Era uma doença extremamente agressiva dele, porque as respostas sempre foram muito curtas, né? Ele tratava, logo em seguida já surgiu alguma coisa, né? Doutora, e como que é feito o tratamento desse tipo de câncer? Bom, o melhor tratamento e o tratamento curativo é a cirurgia. Então, a gente tenta sempre fazer a ressecção completa do tumor, uma boa cirurgia, com um bom cirurgião. Só que se a paciente já tem metástase linfonodal, já tem metástase no fígado, né, a gente tem que associar outros tratamentos. No caso, quimioterapia são os tratamentos que a gente escolhe associados à imunoterapia, que são tratamentos mais novos. Mas é tratamento medicamentoso para tentar controlar a evolução da doença e torcer para a diminuição também dela. Agora, existe alguma forma de prevenir, que a senhora falou aí que entre os asiáticos comer alimentos crus, por exemplo, né, fora as outras coisas, não fumar, não beber demais, enfim. Mas me chamou a atenção esse alimento cru. Isso é tão ruim assim? Isso é prejudicial? E como que a gente previne isso? Como a gente previne esse câncer?
Aí o ideal era comer alimentos que estão bem conservados, evitar alimentos crus, né? A nossa dieta aqui ocidental, ela não é baseada em alimentos crus, então a gente não tem esse fator de risco tão importante. Agora a gente tem o fator de risco da má refrigeração dos alimentos na região norte do país, norte e nordeste. Tratar o Helicobacter pylori, que é uma bactéria muito envolvida na gênese do câncer, né? Então, é uma coisa que a gente pode tentar fazer para prevenir o desenvolvimento da doença, né? E existem também alguns tipos de gastrite atrófica, pessoas que têm sintomas, que acompanham com o gastroenterologista, que também são fatores de risco. Então, a minha dica para quem quer evitar o câncer de estômago é manter o peso adequado, não fumar, não beber, e se tiver sintoma dispéptico, que são sintomas de azia, queimação, empachamento, sempre fazer uma endoscopia digestiva, pelo menos uma, para a gente saber o que está acontecendo ali, se a pessoa tem bactéria, tem que tratar, se ela tem refluxo, e não deixar de fazer um acompanhamento. Doutora, segundo o Instituto Nacional do Câncer, a previsão é de mais de 21 mil novos casos de tumores gástricos previstos para 2021. É um número alarmante? É um tumor que tem aumentado a sua incidência dos tumores gastrointestinais depois do intestino, né? Ele é um dos mais frequentes, então a gente sabe que a população tem ficado cada vez mais sedentária, as pessoas não fazem uma alimentação saudável, então tem muita coisa do hábito de vida da pessoa que está implicado em fator de risco para o câncer de estômago. E um dos fatores que se fala muito, que cada vez se fala mais na área do câncer, é a obesidade. E revendo assim, algumas fotos que eu vi, o Bruno Covas, algum tempo atrás, ele tinha um peso acima da idade, para o peso dele. Assim, com o tempo ele perdeu peso, mas a obesidade durante algum tempo sempre é um fator de risco para a pessoa. Então, eu acho que o alerta é a gente tentar manter o peso, fazer uma alimentação adequada, com alimentos bem conservados e tentar não deixar de procurar um médico caso tenha um sintoma. Na rede pública é um grande problema, porque a gente já tem dificuldade para fazer mamografia preventiva de colo de útero, que são exames super simples. Imagina endoscopia digestiva alta, então é um exame muito mais difícil acesso para a população. Então, no caso do prefeito de São Paulo, ele tinha todo acesso a fazer exames e tudo mais. É uma doença silenciosa que para ele foi difícil fazer o diagnóstico. Imagina alguém da rede pública, como que não é difícil de fazer o diagnóstico na fase inicial. Agora, doutora, a pandemia afetou esses exames de rotina? Como a senhora falou, né? Já não é tão simples achar esse tipo de exame na rede pública. E com a pandemia, certamente deve ter ficado pior ainda. E outra coisa, isso dificultou os diagnósticos? E como que estão as cirurgias? Ela é considerada uma cirurgia eletiva? Bom, o câncer, ele não foi considerado em nenhum momento assim como eletivo. A gente teve em alguns momentos aqui no nosso hospital algumas prorrogações, mas a gente em nenhum momento suspendeu completamente, só quando envolvia leito de UTI que a gente teve dificuldade de vaga, né? Mas a maioria das cirurgias oncológicas, muitas não precisam de internação em UTI, então a gente quase que não parou, mas isso não é a realidade em todo o Brasil. Muitos lugares suspenderam completamente as cirurgias oncológicas, e isso prejudicou muito, tanto é que a Sociedade Brasileira de Oncologia deu um alerta que o câncer realmente vamos ter um problema sérios no Brasil, porque nossos índices já não eram bons antes da pandemia, e agora, após a pandemia, se espera uma epidemia de câncer avançado, né? Porque o câncer ele não deixou de existir com a pandemia, né? Ele só deixou de ser diagnosticado numa fase mais inicial. Então, o que a gente tem agora são tumores bem grandes, tumores, a maioria das vezes, com metástases, em que a cura não é possível, que onera, né? Se você pensar em saúde pública, é pior, porque é muito mais caro, é muito mais tratamento, e muitas famílias, né, prejudicadas, né? Porque às vezes é um pai, uma mãe, né, que são os provedores do lar e não conseguiram um diagnóstico no tempo hábil para ficar curado. Então, é realmente alarmante, preocupante.
Eu e o Dr. Pulido estamos tentando, de todas as maneiras, tentar conseguir fazer ações de conscientização da população, de sintomas, de quais exames que eles têm que correr atrás, para a gente tentar fazer o diagnóstico precoce do câncer. Perfeito. Doutora Sabina, conversando aqui conosco, ela falou um pouquinho, né, a respeito desse câncer que matou o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e a doutora Sabina Leixo, que é oncologista. Doutora, obrigada, tá? Obrigada pela participação e a gente pensar sempre aí nessa forma de prevenir, né? Exatamente. Agradeço. O alerta se você tem algum sintoma que não melhorou, não deixe de procurar atendimento médico. A porta de entrada do SUS, para quem vem para a rede pública, é a unidade básica de saúde, e quem tem a saúde suplementar, plano de saúde, o acesso é mais fácil, não deixe de procurar um atendimento para avaliação. Doutora, muito obrigada pela sua participação e espero que retorne em breve para a gente falar de coisa boa também, né? Muito obrigada, tá? Um abraço para vocês. Um abraço aí, Alex. Tchau, tchau. Tchau, tchau.